Olá pessoal, galerinha, bom dia! Pessoal, estou trazendo o nosso último assunto aí, a nossa última unidade do livro, tanto do livro didático quanto do livro de atividade para vocês, tá? A partir de agora a gente vai estar falando de percepção do ambiente. Quando a gente fala de percepção do ambiente, a gente fala de como observar, como identificar tudo o que acontece ao nosso redor, né? E quando a gente fala de percepção do ambiente, a gente está falando basicamente dos sentidos, né? Os sentidos que temos, o tato, o olfato, o paladar, né? E nessa imagem vocês observam aí dois sentidos trabalhados, bem identificados, né? Bem claros, que é o olfato, ao ele cheirar a fruta, né? E depois ao ele provar, tá? Ele está identificando dois sentidos aí, ok? E a partir de agora a gente vai estar falando sobre os 5 sentidos, ok? Esses assuntos estão relacionados lá na sua página 29 a 33, lembrando que nesse primeiro momento nós estaremos falando do olfato e do paladar, ok? Bem, percepção dos cheiros e gostos e texturas. Quando a gente fala sentidos, a gente está abordando audição, visão, a gustação, também chamada de paladar, olfato e tato. Esses sentidos é uma forma da gente explorar o ambiente que a gente vive, né? E foram muito importantes para identificar situações de perigo, desde o homem quando começou a habitar a Terra, né? E cada sentido foi ficando aguçado de acordo com a necessidade, tá? Então, exemplo de situações de perigo, como por exemplo, fugir de animais perigosos, ele precisa identificar através da audição, precisa ver a um certo ponto, identificar mesmo que o animal esteja camuflado, mesmo que o animal consiga se esconder, ele precisa identificar, para não virar alimento, ser objeto da caça do animal, né? Então, encontrar também, selecionar folhas, frutos, sementes, separar entre comestíveis e venenosos, identificar superfícies frias, quentes, ásperas e que poderiam machucar, por exemplo. Todos esses exemplos que eu citei aqui trabalham com os sentidos, seja a visão, seja a gustação ou paladar, seja o tato, seja o olfato, tá? Essa imagem aqui eu trouxe para vocês identificarem que nossos sentidos estão relacionados com a memória. Às vezes, ao você ouvir uma música, te traz uma lembrança de anos atrás, da que você estava vivendo numa outra situação. Cheiro, você sentiu o cheiro de um perfume, você lembra de ocasiões que eram ocasiões boas, né? Ocasiões felizes ou não, né? Traz a lembrança de pessoas que você amava e que não está mais entre vocês. Enfim, tudo isso, todos os sentidos também estão relacionados com a memória, tá? E aqui está demonstrando o olfato que está relacionado com a memória, tá? Aqui ela sentindo o odor do perfume da flor, ela lembrando quando ela era criança com a avó, ok? Bem, então vamos começar aí pelo olfato. O olfato, vocês já sabem qual é o órgão responsável pelo olfato, né? Que é o nosso nariz, tá? Através do nariz a gente capta os odores, ok? Mas lembrando que quem interpreta o odor que você está sentindo não é o seu nariz, e sim o seu bulbo olfatório. Esse bulbo olfatório é uma região do seu bulbo que interpreta o odor. Por exemplo, se tua mãe está fazendo uma carne assada e você sente esse cheiro fora da sua casa, você não sabe o que sua mãe está preparando para o almoço, você já identifica lá de fora, sem nem ver o que ela está fazendo, que é uma carne assada e que não é um frango frito, que não é uma batata frita. Você consegue identificar o odor e saber o que é. Por quê? Porque o bulbo olfatório, ele basicamente traduziu o que é e interpretou aquilo ali, tá bom? Então a gente percebe os odores, que são os cheiros, de substâncias dissolvidas no ar. E quando essas substâncias chegam na nossa cavidade nasal é essa cavidade que você tem, que preencha por dentro das suas narinas, né? Os estímulos são transformados em impulsos nervosos que é levado para o nervo olfatório, até o bulbo olfatório. Aqui está demonstrando a imagem. Então aqui você percebe que o nariz, né, que são as narinas, né? São duas narinas, que é a entrada, e toda essa região aqui é a cavidade nasal.
Nessa cavidade nasal existem células que se chamam células olfatórias e são elas responsáveis de captar essas substâncias que estão dissolvidas no ar. Então elas são captadas e levadas pelo nervo olfatório. E aqui está ampliada essa imagem para vocês entenderem melhor, tá? Elas são captadas pelo nervo olfatório e levadas até o bulbo olfatório, que é uma região do seu bulbo que interpreta o odor das coisas. Então você consegue identificar um cheiro de chocolate, cheiro de comida, cheiro de pizza, cheiro de tudo. Você consegue interpretar graças ao seu bulbo olfatório que interpreta os odores, ok? Bem, lá em Conexões está mostrando sobre que tem cheiro de química. Quando a gente fala tem cheiro de química, a gente está falando sobre aromas, né? Os aromatizantes. E aí eu quero dar ênfase em duas coisas. Primeiro, existem aromatizantes? Sim, vocês veem, na verdade, aromatizantes em tudo quanto é coisa que vocês comem, né? Hoje em dia é muito comum. Todo alimento que a gente ingere, se ele é industrializado, ele tem aroma, tá? Só que esses aromas, eles podem ser naturais, que quase não é usado porque é mais caro, tá? E tem os aromas artificiais. Esses aromas artificiais se dividem em dois, que são, inclusive, são os mais usados, tá? Os aromas artificiais são os que são mais usados porque são mais baratos, tá? Esses aromas artificiais, eles podem ser classificados como aromas artificiais sintéticos ou idênticos ao naturais. Bom, vou dar um exemplo. Idênticos ao naturais. Se você compra, por exemplo, lá um suco de pozinho, que eu não vou dizer a marca, eu não vou fazer propaganda da marca, mas se você comprar um suco lá de pozinho, se você olhar lá a composição dele, você vai ver que tem lá tem açúcar, as composições, tudo, e vai chegar uma hora que vai estar lá. Por exemplo, aroma artificial de laranja. É sintético ou é idêntico ao natural? Nesse caso, é idêntico ao natural. Por quê? Laranja é uma fruta que já existe, então ele é idêntico ao natural, tá? Ele é artificial, mas é idêntico ao natural. Agora, um sintético é aquele que é produzido em laboratório, né? Ele é produto produzido no laboratório, não existe na natureza, como é o caso, por exemplo, da baunilha, do tutti-frutti. Esses exemplos são exemplos que não existem na natureza, foi criado em laboratório, tá? Então, nesse caso aí, são aromas sintéticos, tá? Artificiais. E aqui demonstra que o panetone exatamente porque ele tem aroma, né? Vocês percebem que ele tem um odor bem característico, né? E se você olhar lá a composição, tá lá, artificial, ok? Bem, vamos para o próximo sentido, que é a gustação, também chamada de paladar. A gustação é a capacidade de percebermos o gosto dos alimentos. Podemos identificar os seguintes gostos: doce, salgado, azedo, que eu quero chamar bastante atenção aqui, que eu já vou falar, amargo e umami, ok? Umami. Professora, eu nunca ouvi falar nesse umami. O que é isso? Eu já vou explicar. Primeiro eu vou chamar a atenção do azedo, tá? Galera, tomem muito cuidado. Eu já falei com vocês em um outro momento, tá? Mas vou tornar a repetir. Quando a gente fala azedo, a gente está falando que tem alguma coisa estragada. Quer ver um exemplo? O leite está azedo. Significa o quê? Que ele azedou, ele fermentou, ele está estragado. O feijão azedou, ele estragou, tá? Esse azedo aqui é um termo que a gente usa erroneamente, tá? Na verdade, esse azedo, ele está querendo dizer que é ácido, tá? É a mesma coisa que você fala assim, eu não gosto de chupar limão porque o limão é muito azedo. Não, o limão não é muito azedo, o limão é ácido, por isso que você não consegue chupar, tá? Então, esse termo é um termo errado que a gente usa. O azedo, lembre-se que azedo é aquilo que estraga. Inclusive, no seu livro, eu vou pedir para vocês corrigirem e colocar aqui ácido. Ácido é diferente de azedo, ok? Então, aqui é ácido. Tanto é que eu trouxe uma imagem para mostrar a vocês que a definição correta é ácido e não azedo, ok? Tá, beleza. Então, doce, salgado, ácido, amargo e umami. Professora, eu nunca ouvi falar nesse umami. O que é isso daí? Eu nunca aprendi isso daí, não? Bom, umami é o quinto sabor, né, que foi descoberto relativamente tem pouco tempo. E é uma palavra proveniente de origem japonesa, tá? E que quer dizer saboroso,
gostoso, vamos dizer assim. Ah, professora, eu não entendi. Sabor gostoso? A gente está falando de salgado, doce, ácido. O que tem a ver o gostoso? Na verdade, gente, eu vou trazer uma definição mais apropriada aqui para vocês entenderem melhor. Quando a gente fala umami, a gente está falando daquele sabor que a gente sente e aquele sabor que quando você mastiga, sente o sabor e engole. E aquele sabor continua na sua boca. Aquele que você consegue sentir, consegue usufruir, consegue aproveitar aquele sabor. Por exemplo, queijo. Se você come, por exemplo, queijo parmesão, você vai comer, você vai sentir um picantezinho, vai mastigar e tal e vai engolir. E vai continuar aquele saborzinho na sua boca. Aquele saborzinho que continua na sua boca se chama sabor umami, tá? Assim é também o sabor do molho de tomate, por exemplo, ou até mesmo o tomate, tá? O tomate tem o sabor da carne, tá? Tem alimentos que têm sabor umami. Inclusive, pesquisas indicam que pizza, por exemplo, pizza tem um sabor umami. Por isso que quando a gente fala em pizza, a maior parte da população gosta de pizza. Aí você pode pensar, claro, né, é uma junção de sal, carboidrato, gordura, dali, tudo quando junta tudo isso é muito bom. Mas não, gente, a pizza, ela é rica em queijo, né? A pizza é um tipo de alimento que é rico em queijo, rico em molho de tomate, né? Tomate, ele tem muitos compostos que têm sabor umami. Consequentemente, o sabor que a pizza vai lhe gerar é um sabor agradável, é um sabor que você quer sempre mais e mais, tá? Assim são outros alimentos também, ok? Então, espero que vocês tenham entendido o que é sabor umami, ok? Então, sabor umami presente em carnes, tomates, algas, cogumelos, por isso também, assim como eu dei o exemplo da pizza, estrogonofe. Por que será que estrogonofe é tão gostoso? Né? Além da presença da carne, tem a presença de alguns casos de cogumelos também, né? E assim por diante. Bem, na nossa língua, nós encontramos várias bolinhazinhas. Se você colocar a língua para fora e olhar no espelho, você vai ver várias bolinhas. Essas bolinhas têm um nome, se chamam papilas gustativas, ou também chamado de botões gustativos, tá? E são eles os responsáveis por captar o sabor que você sente. Tá? Eles captam as diferentes substâncias dos alimentos. Em cada papila dessa, cada bolinha que você vê na sua língua, tem terminações nervosas, que a gente chama de botões gustativos, e eles funcionam como quimiorreceptores, ou seja, eles recebem a substância química para poder repassar, né, para a nossa terminação nervosa e também ser interpretado lá no bulbo, ok? Eles transformam o estímulo químico em impulso nervoso. Assim, o cérebro, detalhe, outra coisa que vocês têm que corrigir no seu livrinho. Quando eu falo corrigir, pessoal, é para vocês não ficarem aquela confusão. A professora falou que quem identifica os sentidos não é o cérebro. Eu sei que o cérebro faz parte do encéfalo, eu já aprendi sistema nervoso. Mas a professora falou que o cérebro é responsável pela memória, aprendizado. E aqui ele está falando cérebro? Não, aqui vocês corrijam, porque aqui não é cérebro, é a parte do bulbo, ok? Bulbo. Assim, o bulbo recebe e envia informações, interpretando o gosto. Há botões gustativos também no teto da sua boca, na laringe e na faringe. Então, claro que tem menor quantidade de botões gustativos na faringe, na laringe e no teto do céu da boca, tá? Tem menos quantidade, mas você tem. Então, você também consegue sentir o sabor tanto pelo céu da boca, quanto pela faringe, quanto pela laringe. Você percebe isso acontecer quando você queima a língua, por exemplo. Colocou alguma coisa quente na boca, queimou a língua. Quando você queima a língua, você pode ter maior dificuldade de sentir o sabor de alimentos, porque você queimou a sua língua, você queimou as papilas gustativas, né? Porém, você continua sentindo menos, mas continua sentindo, porque você tem botões gustativos em outras regiões da boca, tá? Que é no céu da boca, na faringe e na laringe, em menor quantidade do que tem na nossa língua, ok? E aqui está a distribuição de como que a percepção da nossa língua, tá? Então, na parte da extremidade da língua, é a região onde a gente sente com maior intensidade o doce. Nas laterais, o salgado. Mas nas laterais mais para dentro é o ácido, não é azedo. E mais lá para dentro o amargo.
E ao meio dela, essa região no centro, é o sabor, o umami, tá? Em algumas ocasiões, vocês vão ver uns desenhos aqui na língua que representam os sabores. Não se usa mais esse desenho porque não tem uma definição muito correta da separação entre eles, tá? Por isso que parou de ser usado dessa forma e agora a distribuição é mostrada desse jeito aqui, tá? Existem alguns momentos que eles se conectam, por isso não é mais representado daquela forma que era antes, através de desenhos definindo cada região. Bem, então, ao colocarmos, por exemplo, os alimentos na nossa boca, substâncias aromáticas se espalham e atingem o interior da cavidade nasal. Por isso que o nosso paladar está ligeiramente ligado com o nosso olfato, ok? Se você sente o cheiro, por exemplo, da carne assada, como eu falei, né? Se você sente o cheiro da carne assada, automaticamente você já dá água na boca, que a gente fala, né? Mas na verdade você já começa a salivar. Por quê? O teu bulbo já está interpretando que já vem alimento por aí, né? E a gente começa a salivar para comer, né? O nosso paladar, a nossa gustação está interligada com o olfato, ok? Então, dessa forma podemos perceber ao mesmo tempo o odor e o gosto dos alimentos, o que amplia a percepção do sabor. Isso é muito perceptível quando a gente está gripado. A gente está gripado com o nariz entupido. Quando você está com o nariz entupido, você quase não sente sabor de nada. Você não sente sabor de nada. Na verdade, seu nariz entope pelo acúmulo de muco que gera e fica guardado na sua cavidade nasal, né? Acumula muco naquela região. Então, isso faz com que entupa seu nariz. Consequentemente, você perde o paladar. Você não consegue ter o paladar aguçado das coisas, né? Então, quando estamos gripados, a cavidade nasal fechada pelo excesso de muco, ficamos sem perceber o cheiro e, portanto, também o gosto, pois o sabor também está relacionado ao olfato. Agora, um detalhe muito importante, em fumantes, as substâncias do cigarro afetam as terminações nervosas presentes nos tecidos que revestem a narina, tá? E a boca. Então, a pessoa já tem uma diminuição total do paladar e do olfato, exatamente pela ação do cigarro que queima os botões gustativos, ok? Vamos para o próximo sentido, tato. Então, tato. Qual é o órgão responsável pelo tato, professora? Eu tenho tato só na mão, como vocês aprendem no fundamental, vocês veem mão e interligam o tato. Não, nós temos o tato no corpo inteiro. Por quê? Qual é o órgão responsável pelo tato? Não é a mão, e sim a pele. A pele, ok? Lembrando, gente, que pele é um órgão, inclusive é o maior órgão do nosso corpo, tá? Então, a pele é o órgão responsável pelo tato. O ser humano, ele não tem a melhor audição. A gente sabe muito bem disso. Você percebe que, por exemplo, o cachorro tem uma audição muito mais apurada que o nosso, né? O ser humano, ele não tem uma melhor audição e nem a visão. Mas o nosso tato é superior de todos os seres vivos, de todos os seres do reino animal, tá? O tato, sim, o mais apurado, o mais aguçado é o do ser humano, ok? Utilizamos o tato para sentir não somente os objetos, mas também o corpo de outros seres vivos. Ao você acariciar um cachorro, um gato, o seu pai, sua mãe, né? Você percebe que há um laço de carinho através do tato, né? E por isso o toque é uma importante forma de percepção. Na pele, encontramos alguns tipos de receptores sensoriais que apresentam funções diferentes entre si, cada um especializado em perceber sensações específicas e adaptado a isso. Então percebam aqui, ó, são receptores sensoriais, cada um tem uma função, ó, receptores sensoriais de dor. Tem receptores sensoriais responsáveis pelo movimento do pelo. Tem receptores sensoriais relacionados à pressão, né? Então vocês veem que tem receptores sensoriais a região toda que recobre a parte inferior da nossa pele, né? E eles, cada um tem uma função, né? Bom, então as terminações nervosas, elas respondem pela percepção de dor, né? Vocês viram aqui que tem receptores para dor também. Encontram-se próximas à superfície da pele. Há terminações nervosas
que também envolvem os pelos e que podem amplificar os estímulos táteis. Inclusive, por exemplo, ao você sentir frio, quando você sente um frio, você arrepia. Aí você fala assim, eu tô todo arrepiado de frio. Esse movimento que os pelos arrepiam, né, é através das terminações nervosas que fazem o movimento do pelo, ok? Então, existem ainda receptores sensíveis ao toque leve, que é o toque delicado, né? As mudanças de temperatura, frio, quente e a pressão. A quantidade e a distribuição dos receptores sensoriais na pele variam de um local do corpo para o outro e de pessoa para pessoa. É por isso que algumas regiões são mais sensíveis à temperatura ou à pressão. Por isso que algumas regiões do corpo você sente mais frio do que outras, tá? Ou tem uma sensibilidade maior para o frio, né? Como as crianças cegas aprendem? Isso vocês já sabem, né? Vocês sabem que existe um método que as crianças cegas aprendem que se chama Sistema Braille. Mas o que seria o Sistema Braille? Na verdade, o Sistema Braille é um processo de escrita que tem a leitura baseada em 64 símbolos e que são símbolos, pontinhos, né, em alto relevo, tá? Eles resultam de combinações de vários pontinhos. Pode-se fazer a representação tanto das letras quanto das pontuações, sinal de pontuação e também de algarismos, tá? 1, 2, 3, 4. Ele é utilizado por pessoas cegas ou também com baixa visão. E a leitura é feita da esquerda para a direita. Na verdade, a leitura é feita igual à leitura normal, tá? Ao toque de uma ou duas mãos ao mesmo tempo. Agora, a dificuldade maior dos estudantes cegos, pessoal, é exatamente a inclusão, a poder participar e interagir com os grupos que não são cegos, né? Com colegas que não são cegos. A dificuldade é propor a esses colegas que têm a cegueira as mesmas condições do que os outros colegas que não têm. Qual é o ideal? É sempre propor atividades em grupo, né? Além de favorecer a inclusão, ajuda aquelas crianças a lidarem com isso melhor, as crianças que não são cegas, a lidarem com isso melhor, né? Desenvolver tanto sentimentos de carinho quanto a paciência, ok? Bem, pessoal, nesse primeiro momento, vocês viram que é tranquilo, né? O assunto é tranquilo. Nós encerramos esse primeiro momento aí. Vocês vão fazer a atividade da página 33, só a página 33, hein? Lá do seu livrinho didático e também a página 20, 21 e 22 do seu livro de atividades. Vocês perceberam que eu pulei um Fazendo Ciência, das quais ele está pedindo para vocês provarem, né? Provarem alguns tipos de alimentos com os olhos vendados para identificar sabor. Gente, eu não vou passar essa para vocês porque o ideal, o mais correto seria a gente fazer isso em sala, nós iríamos fazer isso em sala e vocês iriam provar, identificar. Em casa, vocês sabendo o que é, não tem graça. Mas tem aqueles colegas que eu tenho certeza que vão me perguntar, professora, é para fazer? Se quem quiser fazer, pode fazer. Aí vocês podem usar alimentos com sabores variados, sabor ácido, sabor amargo, sabor doce, sabor salgado, alguma pessoa fazendo para vocês e vocês sem saber qual é o alimento, tá? Com os olhos vendados e vocês vão descobrir que alimento é, tá? Mas não é obrigatório, não precisa ser feito, tá? Eu não estou passando com obrigação para fazer. O que eu estou passando com obrigação para fazer é a página 33 do livro didático e a página 20, 21 e 22 do livro de atividades, beleza? Então é isso, galerinha. A gente encerra esse primeiro momento aqui. Até a próxima aula.